Acompanhe comigo, capítulo 7, verso 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então, Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os seus antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratados por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, porque ferem um ao outro. Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como um estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça, em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras, quem o nomeou líder e juiz. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram ao Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela dos seus deuses Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação ao Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? E aqui eu queria que você observasse agora. Estevão para o seu discurso e agora ele se dirige aos seus ouvintes. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas e seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor,
não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Pai bendito, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos nessa manhã, reunidos como comunidade, como família de Deus, e de termos a oportunidade de sermos ensinados, encorajados e formados de acordo com a tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, por isso, e pedimos que o teu Espírito nos ajude a caminharmos ao longo desse texto e de entendermos aquilo que o Senhor quer que o nosso coração compreenda nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Eu queria que você lembrasse que no momento do discurso de Estevão, ele está ali de frente para o Sinédrio. Homens de autoridade, aproximadamente 70 homens, um semicírculo. Naturalmente, aquelas pessoas não tinham nenhuma afeição por Estevão, pelo contrário, não tinha-se ali nenhum tribunal justo, o tribunal ele era enviesado. O que iria acontecer é que a sentença ela já estava definida muito antes que Estevão abrisse a sua boca para falar. E Estevão ali estava agora sendo indagado, possivelmente por Caifás, a respeito daquilo que foi denunciado ao Sinédrio. E lembrem-se do capítulo 6, Estevão havia sido injustamente denunciado, com informações falsas e mentirosas, que não representavam o que Estevão estava proclamando. E agora ele está diante do Sinédrio e ele precisa agora se defender. É dado a ele um espaço para fazer a sua defesa. E aí a gente acompanha esse que é o maior discurso feito no livro de Atos, onde Estevão vai ali fazer um resgate, como nós vamos perceber, passando por Abraão, por José, por Moisés, mas a todo tempo a intenção do coração de Estevão era de trazer esse resumo, esse resgate histórico da jornada do povo de Deus, mas apontando para Jesus. Nós temos diversas mensagens e comentários a respeito desse texto, e ontem eu comentava com o pastor Marcelo e com Lázaro, que muitas vezes esse é um texto exaustivo e que é apresentado como uma aula, principalmente porque a gente precisa voltar muito a alguns pontos históricos do Antigo Testamento. Mas eu queria nessa manhã convidar você a olhar alguns comportamentos de Estevão. O que estava movendo o coração de Estevão para fazer esse discurso da forma que ele fez. E eu queria tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida. A primeira lição é que homens de Deus não abrem mão de suas convicções. Estevão estava diante do Sinédrio e eu queria que você pensasse qual seria a sua reação se você tivesse sido acusado injustamente, você estivesse diante do tribunal e você tivesse ali a oportunidade de se defender. Por onde você começaria o seu discurso? Negando as acusações, talvez essa fosse a primeira atitude mais óbvia, visto que a acusação era mentirosa. Então, começar negando as acusações seria plenamente esperado. Começar reafirmando o seu posicionamento e mostrando ao tribunal de que não, você não falou aquilo. E você poderia, ou eu poderia fazer isso, explicando o nosso comportamento. Isso talvez seria o que era mais óbvio. Ou talvez você pudesse dizer, essa é a minha grande oportunidade para falar de Jesus. E agora, custe-me o que custar, eu vou falar da morte, da ressurreição e da esperança futura de Jesus. Talvez essas sejam aí as 3 respostas mais esperadas em um contexto como esse. Mas Estevão não faz aquilo que é o óbvio. Estevão não faz aquilo que é o naturalmente esperado. Ao contrário, o que as Escrituras nos apontam é Estevão assumindo uma conduta ainda mais profunda, ainda mais firme. Estevão não somente queria proclamar a respeito de Jesus, mas existia no coração de Estevão e em sua proclamação um desejo de que a sua mensagem fosse compreendida. Não era apenas vou cumprir uma tarefa, proclamei Jesus. Existia uma necessidade de que essa proclamação pudesse ser entendida pelo seu ouvinte. E é por isso que Estevão ele vem fazendo um resgate histórico e apontando cada personagem desse para Jesus.
Cada ponto, cada recorte, quando ele fala de Abraão, quando ele fala de José e quando ele fala de Moisés, são apontamentos para o que ele já vinha falando. Estevão estava movido ali pela intenção de que o evangelho fosse compreendido pelas pessoas. E aqui a gente já tem aí uma grande ruptura, muitas vezes, com o nosso comportamento. Semana passada nós falamos sobre nós não podemos proclamar um evangelho de conveniência. Nós precisamos proclamar o evangelho em tempo e fora de tempo, e não apenas quando as circunstâncias são favoráveis. Mas no momento em que proclamamos o evangelho em tempo e fora de tempo, nós temos que ter uma preocupação genuína e legítima de que o evangelho possa ser entendido pelas pessoas. Estevão não abriu mão das suas convicções, ele continua na sua defesa, falando a respeito de Jesus. E a forma pela qual Estevão está fazendo isso é fazer um resgate histórico e mostrar ao tribunal que existe um problema dentro da história de Israel. E a gente vai chegar nisso mais à frente. Estevão está denunciando que havia pecado e que a vinda de Jesus era a resposta ao problema que já era antigo. Que o comportamento do povo de Deus, construindo outros deuses, elaborando outros deuses, adorando a outros deuses, que tudo isso só tinha resposta e fim em Jesus. E para isso ele começa por Abraão. E certamente não é nenhuma surpresa o discurso de Estevão, com esta intenção, começar por Abraão. Abraão foi o homem que Deus escolheu para dar início à formação do seu povo. Existe uma promessa dada a Abraão. Essa promessa de que a descendência dele seria enorme, que não poderia se contar a descendência de Abraão. E foi prometido uma terra. Lembram das acusações da semana passada contra Estevão? O acusaram de estar ali descredibilizando a lei, o templo, a própria nação de Israel e, por consequência disso, ofendendo o próprio Deus. E aí Estevão começa agora falando de Abraão, fazendo um resgate dessa promessa, mostrando que essa promessa não foi cumprida em Abraão, mas mostrando que já existia essa promessa. Em seguida ele apresenta José, e talvez, excetuando Moisés, seja aqui o momento mais fácil de nós identificarmos o vínculo que ele quer fazer entre José e Jesus. Ele vai apresentar José como sendo alguém que foi rejeitado pelos seus. Os próprios irmãos de José o venderam, ele foi levado, foi rejeitado. José era aquele irmão mais novo que os irmãos mais velhos não gostavam muito, porque julgavam José como um menino metido à besta. Ele é mais espiritual, ele é mais sábio. Os sonhos de José sempre são ele se dando bem sobre a gente. E aí eles rejeitam José, vendem José, e agora José reaparece na história com um importante cargo, e agora a sua própria família e o seu próprio povo dependendo dele. Observe, falamos sobre isso semana passada. O que é que o contexto estava fazendo com Jesus? Rejeitando Jesus. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. O que é que Estevão está fazendo ao trazer Moisés para essa história? Ele está mostrando para o povo que esse comportamento não é novo. Que Israel já tinha errado da mesma maneira com Moisés, e agora o erro estava sendo repetido. E ele vai elucidando isso, apresentando José na história do povo de Israel como sendo o resgatador e o libertador que havia sido rejeitado pelo seu povo. Observe a ponte que ele está fazendo com Jesus. Jesus sendo o nosso resgatador, o libertador do povo, mas assim como José sendo rejeitado. N.T. White fala algo muito bacana. Ele diz que algumas vezes uma história é a única forma de contar a verdade. Isso é muito especial. Porque veja, nós não conseguimos perceber claramente Estevão se defendendo. F.F. Bruce vai dizer que ele não fez uma defesa, mas ele fez uma proclamação. Ele não questionou as acusações, ele não questionou a forma que ele foi levado ao sinédrio, que não estava condizente com as práticas.
O sinédrio não convocou Estevão. A prática era que o sinédrio recebesse a acusação e o sinédrio convocasse. Mas lá no capítulo 6 você vai lembrar que Estevão já foi levado ao sinédrio. Ele poderia ter usado também um artifício jurídico, ter questionado que a prisão dele não estava coerente com as práticas do sinédrio. Ele não faz isso, porque Estevão estava mais preocupado com a proclamação do evangelho do que com o seu próprio bem-estar. E ele não abre mão das suas convicções. E para que essa mensagem fosse compreendida, ele vai lançar mão agora de uma história para contar a respeito de Jesus. E aí eu quero voltar na semana passada. Se você estava aqui, você vai lembrar. Nós começamos a proclamação da mensagem do evangelho contando a nossa história de salvação. A forma com que nós fomos salvos em Jesus. Muitas vezes a gente pode olhar para esse comportamento de Estevão e focar no martírio. E focar lá no fim do texto, no apedrejamento, na oração, na visão que Estevão teve. Mas eu queria que você olhasse para algumas partes mais singelas desse texto. A primeira delas é que ele não abre mão das suas convicções. Ele se mantém ali, firme naquilo que ardia no seu coração. Lembre-se, após o Pentecoste, o coração das pessoas está ardendo, incendiado pelo evangelho. O Estevão não iria abrir mão, ele não ia deixar isso pelo caminho. O Espírito Santo ardia no coração de Estevão. Ele não ia, mesmo diante de uma circunstância, de um tribunal enviesado com acusações mentirosas, Estevão não ia abrir mão das suas convicções para se salvar. É interessante porque quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê outras coisas. Vocês lembram de Galileu? Galileu também é duramente questionado, mas Galileu diz, opa, peraí, eu morro ou eu renego a minha teoria e sobrevivo? Você sabe o que é que a história diz. Galileu fez o quê? Não era bem assim, não era exatamente isso que eu estava pensando. Deixe-me me explicar. Ele queria livrar a pele dele. Não é isso que Estevão faz. Ele mantém as suas convicções. Uma segunda lição que Estevão nos traz é que homens de Deus direcionam seus interesses a Ele. F.F. Bruce diz, um discurso como este não foi de maneira alguma calculado para garantir uma absolvição perante o sinédrio. É, na verdade, uma defesa do puro cristianismo como uma maneira de adoração apontada por Deus. Não foi um discurso de defesa própria, mas foi um discurso de defesa ao evangelho. Talvez aqui seja no início da mensagem um ponto mais desafiador. Colocar o evangelho e a pessoa de Cristo como de fato o bem mais precioso das nossas vidas, ainda que isso nos custe a nossa própria vida. Estevão foi acusado de descredibilizar Moisés, a lei de Moisés e o templo. Mas para ele era mais importante que o evangelho fosse proclamado. Estevão não se envolve com os atalhos ou com as distrações. Você consegue perceber a obstinação do coração de Estevão em proclamar o evangelho, em anunciar as boas novas. Ele não se perde. Ele não pega nenhum atalho, ele não entra em alguns questionamentos que iriam ali impedi-lo ou às vezes atrapalhar a proclamação. Ele está intencionalmente preocupado com o interesse de Jesus. Ele está preocupado em proclamar o evangelho. Por isso que ele vai usar Moisés no seu discurso como uma fonte essencial para que o evangelho pudesse ser compreendido. Porque perceba, citar Moisés do ponto de vista de absolvição não ajudaria em nada Estevão. Seria uma citação ou um discurso que do ponto de vista de receber o resultado de você não é culpado, não ajudaria em nada, mas era essencial para a proclamação do evangelho. Porque lembrem que contar a história da forma que Estevão contava era ofender os judeus. Porque ele colocava Jesus e o evangelho como superior à lei. E aí ele vai trazer alguns paralelos. O primeiro, Moisés foi um líder preparado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Com 3 meses, a filha de Faraó pega Moisés, educa Moisés em todo o conhecimento, ele se torna um homem de destaque, de poder, de sabedoria.
e ele é usado por Deus para libertar o próprio povo. A mensagem de proclamação do Evangelho, ela também apresenta alguém que foi preparado por Deus para o quê? Libertar o povo. No exemplo de Moisés, era libertar de uma escravidão física, real do ponto de vista tangível, de um cativeiro. Mas o paralelo com Jesus é que Jesus foi preparado por Deus, sendo filho unigênito de Deus, para libertar o povo agora de uma escravidão que ela é espiritual. Mas veja, Moisés é uma tipificação de Jesus, é um apontamento de Jesus. Ele continua, Moisés tornou-se o resgatador rejeitado. Você vai observar no texto que quando Moisés está ali agora, vou me aproximar do meu povo, quero estar perto, Moisés vê ali uma confusão e mata alguém. No outro dia ele vê agora 2 dos seus irmãos brigando e Moisés chega lá e diz, olha, vamos acabar com essa confusão, é todo mundo da mesma igreja, é todo mundo aqui da mesma família, que coisa feia. O que é que as pessoas dizem? Quem te instituiu o juiz sobre nós? De onde é que você saiu para achar que pode legislar em nosso favor? Vai me matar como matou o egípcio ontem, Moisés? Ele é rejeitado. E aí você vai lembrar da história, nós acabamos de ler o resumo, Moisés vai embora. E ele só vai reaparecer depois, que ele foi ali agora preparado mais 40 anos, agora pelo Senhor, para vir como resgatador. Novamente, Estevão está aqui, fazendo um apontamento direto a Jesus. E por fim, ele traz Moisés como uma espécie de revelação de Deus ao povo. Observe os versos 37, 38 e 39 comigo. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Novamente, Estevão aponta para Jesus como sendo a revelação de Deus ao seu povo. Se você observar bem, no que diz respeito à afronta à lei, Estevão se posiciona de uma maneira que ele não é culpado. Ele não a afrontou. Mas no que diz respeito à santidade do templo, quando a gente lê a partir do verso 35, Estevão assume corajosamente o que havia sido imputado a ele no Sinédrio. Ele coloca Jesus como sendo superior ao templo. Estevão não abre mão das suas convicções, ele escolheu declarar-se culpado da acusação, não culpado da acusação de falar contra Moisés, mas em relação ao templo, meus irmãos, a conduta dele foi totalmente diferente. Ele expôs Jesus como superior ao templo. Isso, de fato, não era uma defesa, não parecia como defesa própria. Estevão não estava interessado em se defender, ele simplesmente queria proclamar a verdade sobre Jesus de um modo que as pessoas conseguiriam entender. Ele não estava aparentemente fazendo uma defesa especial de si mesmo, de modo algum. Ele não estava usando palavras ou sílabas para se referir aos seus acusadores e às falsas testemunhas. Ele estava, contudo, refutando totalmente e fazendo a defesa mais efetiva que um discípulo de Jesus pode fazer. Proclamar a Cristo. Palavras de N.T. White que eu acabei de ler. A maior defesa de Estevão foi proclamar a Cristo. Homens de Deus denunciam o pecado. Você vai perceber que à medida que Estevão fala, ele vai fazendo um resgate histórico e ele traz um pecado extremamente importante na história de Israel. Talvez aquele pecado de maior responsabilidade pelas quedas e desvios morais e distanciamentos do povo em relação ao Senhor. A idolatria. Spurgeon vai dizer que Estevão pega a faca afiada da palavra e rasga os pecados das pessoas, dos seus ouvintes, abrindo as partes internas de seus corações e os segredos de suas almas.
ele não poderia ter entregado aquele endereço de busca com mais destemor do que se tivesse a garantia de que eles o agradeceriam pela operação. O fato de que a morte dele era certa não tinha efeito nenhum sobre ele. Pelo contrário, o mantém ainda mais zeloso sobre a mensagem. Observe, Estevão estava ali para se defender. Se o cenário já era ruim pelas acusações falsas, imagine agora, no meio do discurso, Estevão resolve agora ser claro e denunciar o pecado e dizer que o pecado era daqueles que o ouviam. E ele vai mostrando que esse pecado tem uma raiz histórica, de que o povo levantou um bezerro de ouro para adorar, de que o povo recebeu outros deuses para adorá-los, de como isso vem corrompendo. E aí ele vai ser direto. Ele vai dizer, nós, esta geração, está repetindo o padrão, o mesmo pecado que foi cometido pelos nossos antepassados. E Estevão, não achando pouco a denúncia contra o pecado, agora ele fala diretamente contra o templo, citando os profetas e trazendo para o entendimento do povo que o templo feito por mãos não era a habitação de Deus. Talvez para mim e para você isso não soe como algo ofensivo, mas para o judeu era muito ofensivo. Porque a ideia de algo feito pelas mãos humanas era de um comportamento ou de uma atitude que não era aprovada por Deus, que não era assinada, validada por Deus. Então o que Estevão está dizendo é que, olha, a construção do templo, a adoração que vocês começaram a ter ao templo, ela não é aprovada por Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos, pelo contrário. E aí é quando você vai perceber que a resposta do coração dos ouvintes agora, ela tem um estampido. Ela agora vai sair de pessoas que até então estavam caladas, ouvindo um longo discurso, mas no momento que a acusação direta é disparada por Estevão, vai produzir agora uma resposta de ódio no coração dessas pessoas. Estevão sai de um discurso linear, falando da história do povo, mas agora ele vai denunciar o pecado. Talvez vocês perguntem assim, o que é que isso tem a ver com a mensagem de hoje, com a nossa série, proclamação? Não é proclamar o Evangelho? Eu nunca tinha percebido isso no texto até começar a estudá-lo com mais profundidade. Gente, dá para proclamar o Evangelho sem denunciar o pecado? Não dá, né? Para falar de Jesus, a gente tem que escancarar o problema da humanidade, que é o pecado. Lembra que eu falei que Estevão não estava se defendendo? Ele estava proclamando a mensagem do Evangelho. Logo, para proclamar a mensagem do Evangelho, não havia outro caminho, senão, naquele contexto extremamente adverso, sabendo que a situação iria piorar, exponencialmente, não havia outro caminho que não manter-se fiel a Deus, fiel a Jesus, e proclamar o Evangelho denunciando o pecado. Estevão veio rastreando, assim, a sabedoria, o fato de Estevão estar cheio do Espírito de Deus. Estevão vem rastreando o pecado no seu discurso. Por isso que nós afirmamos que não foi um discurso de defesa. Foi um discurso de proclamação do Evangelho. Toda a história que Estevão conta é um rastreio para que as pessoas fossem entendendo desde quando esse pecado existia, para que eles pudessem compreender que a solução para esse pecado só poderia existir em Jesus. Aquilo que aparentemente era a sua defesa, tornou-se agora um ataque ao pecado. Não às pessoas, não ao sinédrio, mas ao pecado. E aí, meu irmão, quando você decide ter fidelidade às Escrituras, ao Evangelho e a Jesus, a gente chega na quarta lição. A gente precisa assumir o custo da nossa fidelidade. Quarta lição, homens de Deus assumem o custo da sua fé. O tema da nossa mensagem semana passada e hoje é o mesmo. Custe o que custar. Estevão sabia, N.T. White diz que em momentos como este, em que tudo parece perdido, é quando a presença de Jesus Cristo e de todos os seus anjos se faz tão real e poderosa, como se alguma das cenas descritas nas Escrituras se tornassem reais aos nossos olhos. Estevão termina o seu discurso, e o que Lucas vai descrever é que aquelas pessoas estão rangendo os dentes de ódio,
de raiva, a ponto de pular no pescoço de Estevão e trucidá-lo. E de fato é isso que elas vão fazer. Elas vão pular em Estevão, vão arrastá-lo para fora da cidade, e ali elas irão apedrejá-lo. Eu não consigo sequer imaginar como Estevão estava após terminar o seu discurso e fazer essa denúncia. Porque Estevão sabia o que ia acontecer para ele. E eu fiquei me perguntando, na sexta noite, quando eu relia novamente a passagem, como que Estevão estava ali, em pé, diante do Sinédrio, depois de fazer um resgate histórico do povo, depois de denunciar o pecado, depois de apontar toda a sua narrativa para Jesus, agora depois de ir direto no coração, rasgar o coração do Sinédrio. Como que ele estava sabendo o que iria acontecer? Eu fico me perguntando como é saber que vai morrer. Porque era isso que estava acontecendo. Sendo mais simples no entendimento. Como é que eu me comportaria se eu soubesse que a minha escolha, hoje de manhã, vai resultar na morte imediata? E, detalhe, ele sabia isso desde o início que ele começou a proclamar o Evangelho da forma como ele proclamava. Ele sabia isso no início, ele sabia isso na prisão e ele sabia isso agora no momento do discurso. E eu cheguei à conclusão que Estevão, a palavra de Deus não nos mostra nenhum temor ou angústia no coração de Estevão. Pelo contrário, mostra uma paz absoluta e uma confiança plena de que o Evangelho havia sido proclamado com graça e poder. Ponto. Você já teve aquela sensação de missão cumprida? Que você tinha algo para fazer e você conseguiu fazer como era esperado? Era isso que Estevão estava sentindo. Ele cumpriu a missão. Ele proclamou o Evangelho sem abrir mão das suas convicções. Desde o início da jornada, Estevão já podia vislumbrar aonde a sua fé poderia levá-lo. Mas ele estava disposto a proclamar o Evangelho, custe o que custar. Semana passada eu encerrei a mensagem e eu pedi que vocês refletissem sobre duas perguntas. E a segunda pergunta foi: o que tem me custado ao proclamar o Evangelho? O que tem me custado ao seguir a Jesus? Alguém conseguiu fazer esse exercício? Não precisa levantar a mão, só pense. Alguém conseguiu fazer esse exercício de refletir o que tem me custado ao ser discípulo de Jesus e proclamar o Evangelho? Porque, novamente, o comportamento de Estevão está nos espremendo nessa manhã. Novamente, nós estamos sendo colocados diante dessa pergunta: quanto tem me custado seguir a Jesus? Semana passada, tinha custado a Estevão agora a liberdade dele, ele estava preso. Para mim já é um custo altíssimo. Mas hoje, após o discurso, o custo aumentou. Ficou mais custoso seguir a Jesus. Não era apenas a liberdade que tinha sido agora roubada de Estevão. Agora seria tirado a vida de Estevão. O custo de seguir a Jesus nesse momento era a vida. Estevão estava prestes a se tornar o primeiro mártir do cristianismo. O que é que eu e você faríamos no lugar de Estevão? Se nós já soubéssemos, qual teria sido o nosso comportamento lá quando Caifás perguntou: o que é que você tem a falar sobre isso tudo? Quando as pessoas vêm nos questionar sobre o que nós falamos e elas dizem que nós somos, muitas vezes, preconceituosos, não porque você denuncia o pecado e você fala que isso e isso é errado. Vou ser mais claro, gente. Aí a transmissão depois edita isso e corta, para não ser colocado fora de contexto. Quando a gente fala sobre uma educação que tem sido construída à base de ideologia de gênero, e a gente tem compromisso com as Escrituras e nos posicionamos contra. Mas aí as pessoas apertam um pouquinho e às vezes a gente vai lá, e eu estou dizendo isso porque eu já vi essa situação. Não estou dizendo que é errado não, só estou dizendo que eu penso diferente. E a gente tem que respeitar. Mas eu já vi muita gente refugar do Evangelho na hora que aperta, dizer: não é que eu acho errado, é porque eu penso diferente, e aí eu te respeito e você me respeita. E aí a foto sai maravilhosa. Mas aí agora o pecado não é mais pecado. E quantas outras coisas nós temos hoje, onde na hora do aperto as pessoas abrem mão de Jesus para manter-se confortáveis aos padrões deste mundo. Gente,
Tudo que Estevão não fez foi se preocupar em estar moldado à cultura que ele vivia, ao mundo que ele vivia. O compromisso de Estevão era com Jesus. Nós somos desafiados a estabelecer uma relação de compromisso integral com Jesus, ainda que isso nos custe tudo. Mas nós que fazemos parte da igreja brasileira, isso ainda é algo muito desafiador, porque nós vivemos num país onde nós temos liberdade de proclamação. Aí todo pequeno aperto, na maioria das vezes, gera um refúgio. A minha oração é que Estevão, a história de Estevão, ela possa nos provocar ao ponto de termos uma coragem maior, uma ousadia maior de proclamar o Evangelho. De não termos medo de denunciar o pecado, porque é papel da igreja. Não se proclama o Evangelho sem falar de pecado. Vocês já devem ter ouvido o pastor Marcelo contar aqui alguns relatos que tem igrejas que a palavra pecado, ela não se fala mais. Não é isso, Marcelo, que você falou? Pecado não, vamos chamar de falha. Erro. Errou o alvo. Para quê? Para suavizar. Negociar o Evangelho para torná-lo mais adaptável às pessoas. Não foi o que Estevão fez. Estevão assumiu o seu compromisso com Jesus e com o Evangelho, custe isso que custar, ele assumiu o custo da sua fé. E sem dúvida, isso é o que é mais desafiador para a gente. Nós precisamos assumir o custo da nossa fé. Penúltima lição. Homens de Deus enxergam o mundo pelas lentes de Cristo. Eu queria que você voltasse agora, lá para o verso 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A grande verdade é que todo o relato nós conseguimos ver Estevão diante do tribunal em defesa do Evangelho e não de si próprio. Estevão em pé diante do tribunal, do Sinédrio, em defesa do Evangelho. Sabe o que é que significa essa visão que Estevão teve? Ele vê agora Jesus como Filho do Homem, em pé ao lado de Deus, em defesa de Estevão, o recebendo na glória com boas-vindas, filho. Essa é a visão que Estevão teve. Ele em defesa, como se ele visse os dois planos ao mesmo tempo. É o que a maioria dos exegetas dizem, que é como se ele estivesse no alto de uma montanha e as nuvens fossem sendo dissipados, e agora ele conseguisse ver o que está por trás das nuvens. E agora Estevão consegue contemplar a visão terrena e a visão espiritual. Ele diante do Sinédrio em defesa do Evangelho. E agora espiritualmente Jesus diante de Deus como advogado em defesa de Estevão, pronto para o receber na glória. Que essa seja a visão que nós temos ao olhar para esse mundo. Ainda que nos custe caro ou que nos custe tudo a proclamação do Evangelho, que possamos ter aí a oportunidade, assim como Estevão, de ver espiritualmente o que nós não estamos enxergando pelo olho natural. Não temermos o que vai acontecer se proclamarmos o Evangelho. É muito comum, às vezes, entre os pastores, a gente se questionar, e se algumas leis que estão tramitando na Câmara e no Senado forem aprovados, onde vão gerar algumas obrigatoriedades, algumas imposições, e agora? Cumpre-se a lei? Nega-se o Evangelho? Ou assume-se o custo da nossa fé? E eu louvo a Deus, porque o que a gente tem ouvido, e o que nós ouvimos aqui nessa igreja é: assume-se o custo da nossa fé, ainda que exista uma imposição contrária. Esse é o custo de seguir Jesus. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente está cheio do Espírito Santo, porque Estevão, lembre-se, não é porque Estevão era diferente de nós, era porque Estevão estava cheio do Espírito Santo, o coração dele ardia em Deus e no Evangelho. E aí Estevão era movido por Deus. Mas se a gente estiver vazio, meu irmão, esqueça, você não vai conseguir caminhar para essa maturidade que Estevão nos apresenta. Se a nossa rotina for a rotina de vir à igreja dominicalmente, servir no nosso ministério e dar o check, me perdoe, mas eu tenho que lhe dizer, você provavelmente não proclama Jesus. Porque você já deu check
na lista de tarefas e você vai ter receio de tudo que as pessoas pensam e podem pensar a seu respeito. Mas quando você está intimamente relacionado com Jesus, você não está preocupado com os rótulos que as pessoas vão te dar. Você está preocupado com a proclamação do Evangelho e com o anúncio da palavra. É isso que a gente vai ver no nascimento da igreja. As pessoas precisam ser espremidas para então saírem de Jerusalém, mas no coração dos discípulos existia uma profunda preocupação com o Evangelho. E aí eu queria chegar na última lição. Homens de Deus dão testemunho real em todas as circunstâncias. Verso agora 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Eu já queria parar aqui. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava. Eu fiquei olhando para isso e dizendo, Jesus, não precisa jogar uma pedra em mim. Eu sou uma pessoa que tenho medo de algumas coisas. Não sou uma pessoa muito corajosa, não. Insetos, eu tenho medo. E eu nunca, diante dos meus medos, eu orei. Estevão estava sendo apedrejado. Enquanto as pedras batiam, perfuravam o seu corpo, feriam o seu corpo, Estevão estava com seu espírito direcionado para quem? Para Deus. Mas ainda mais extraordinário do que a visão que ele tem dos céus, é o comportamento de Estevão agora nessa oração. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. Estevão, no momento do seu apedrejamento, ele ainda está orando e intercedendo pelas pessoas que estavam sendo o seu algoz, pelas pessoas que estavam jogando pedra, pelas pessoas que nesse momento representavam os seus inimigos. Alguma semelhança com o que Jesus falava? Ore pelos seus inimigos. Orem pelas pessoas que vos ofendem. E Estevão está fazendo isso. A oração de Estevão ilustra perfeitamente como nós devemos nos comportar diante do pecado. Denunciando o pecado, mas amando o pecador. Quando eu olho para o desfecho dessa narrativa, para o comportamento de Estevão, de proclamar o Evangelho, de denunciar o pecado, mas de terminar essa história, intercedendo a Deus para que não os tenha como culpados. É um comportamento de amor. Homens de Deus dão testemunho de Deus em todas as circunstâncias, até quando estão sendo apedrejados. E muitas vezes, talvez esse seja um desafio prático que a gente tem todo dia. Você abre o telejornal e você vê os maiores absurdos acontecendo. E às vezes, talvez assim como eu, você já tenha dito assim, bem feito. Certamente em algum momento você já ouviu ou falou um crente dizer o seguinte, CPF cancelado. E diz isso com alegria. Estevão não estava intercedendo a Deus para que punisse severamente os seus algozes. Ele não está pedindo a Deus por vingança, ele está pedindo a Deus por misericórdia sobre os pecadores. Meu irmão, para encerrar a nossa mensagem, proclamar o Evangelho é um compromisso concreto, real, de manter-se fiel à palavra de Deus, de anunciá-la em tempo e fora de tempo, quer isso seja confortável ou não, mas isso precisa ser alimentado por um coração misericordioso, que recebeu graça do Senhor e que compartilha graça. Se nós não olharmos para os pecadores, como Estevão está olhando, com um olhar de misericórdia, nós não sentiremos desejo de anunciá-los. Se nós não olharmos para as pessoas e entendermos que elas estão condenadas a uma eternidade sem Deus e que elas precisam urgentemente da boa notícia, a gente vai conseguir andar, ir para casa e voltar sem ser incomodado. E essa mensagem ela é incômoda demais, porque para Estevão olhar as pessoas que não conheciam ainda este evangelho era incômodo. Por isso ele precisava colocar para fora aquilo que ardia no coração dele. Outras pessoas precisavam receber a boa notícia. A minha oração é que eu e você também sejamos incomodados, desafiados e encorajados a proclamar o Evangelho com um olhar de graça e misericórdia. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar? Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós.
Nós queremos te pedir, Senhor, que tenha misericórdia de nós, que o teu Espírito Santo nos inquiete o coração, nos encoraje a proclamarmos o Evangelho em tempo e fora de tempo, custe o que custar, Pai. Que o nosso compromisso ele possa ser integral, pleno, com a verdade, com o Evangelho. Que tenhamos, Pai, um coração misericordioso, atento às pessoas que não conhecem a Jesus, e que sejamos, Pai, inundados pela Tua graça, e que possamos compartilhar aquilo que do Senhor recebemos. E que por meio das nossas vidas, outras vidas sejam alcançadas pelo Evangelho. Nós não temos o que temer, Pai. Ainda que os nossos olhos naturais contemplem a angústia, o medo, a preocupação, pela fé nós sabemos que estamos seguros de que estamos guardados em Tuas mãos para toda a eternidade. Que possamos, Pai, ser uma comunidade ousada, corajosa na proclamação do Evangelho. Que não tenhamos, Pai, nenhum comportamento de nos desprendermos da nossa fé. Pelo contrário, que estejamos com os pés bem firmes e enraizados na Tua palavra, ainda que isso nos custe tudo. Porque foi para isso que nós fomos chamados. E é este o privilégio que nós temos, de proclamar a Tua palavra. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.